Você Padre Gregório, em 1946, né, lá em Corupá, no seminário, quando eu entrei no seminário naquele dia, ele me recebeu, né? Estava na porta, recebeu. O Padre João Heinemann estava comigo, ele, no mesmo dia memórias, né? Fomos recebidos lá em Corupá, né? Pelo Padre Gregório, em 1946. Olha, parece que eu estou vendo ele sempre, quando eu lembro que eu cheguei ao seminário, ele nos recebeu, parece que eu vejo ele lá na porta, aquela bondade dele, aquela presença dele. Porque eu sempre ajudava aqui nas férias, né? E então ele costuma ter um padrinho na ordenação. E ele se interessou em escolher, né? Ele escolheu, o nome dele era José Vieira, seu José Vieira, né? Naquele tempo era um movimento grande aqui, porque os meninos ficavam internos, né? Eles dormiam também aqui, não vinham só para estudar, para passar o dia, né? Eles ficavam aqui. Então era um movimento assim, era muito animado. E o povo também gostava muito porque tinha o coral, eles cantavam nas missas, né, que o Padre Gregório celebrava, e para falecidos ou bodas, eles cantavam muito. Então eu me lembro com saudade daquele tempo, né, os cantores do Instituto, né, Meninos França Deus. Olha, o senhor tem a loucura de vir aqui porque ele ajudava muitas pessoas, ele tinha um carisma, né, a bênção que ele dava, ele alcançava muito assim, eles alcançavam graças por intermédio dele, né? Então, quando eles tinham uma dificuldade, assim, eles vinham aqui muito, pedir para ele ajudar, né? E a bênção que ele dava, né, era uma bênção assim, muito assim, que realmente dava resultado, né, para o pessoal, e eles ficou conhecido por causa disso, né? Porque ele ajudava muito, né, os necessitados nesse ponto, né? Ele veio para cá, tinha uma saúde meio precária, então ele não podia fazer muito movimento pastoral. Então ele ficava, mas o pessoal vinha muito visitar ele atendia bem, o pessoal, tinha assim, outras pessoas, padres assim, mais amigos, eles vinham aqui e conversavam com ele dava muita atenção também, né? Então o pessoal gostava, a maioria gostava dele, né? Muito não, porque o dia não dava muito espaço de conversa, né? Havia até para fazer refeição, ele não tinha ido atender fora algum doente ou dar uma benção, então a gente não conversava muito não, mas de vez em quando ele conversava um pouco, né? Assim, mas muito longo não, né? Muita conversa longa não tinha, não. O tempo não dava, né? É aquela atenção que ele dava, né? Assim, muito assim atencioso, tranquilo, né? O modo dele atender a gente, ele se sentia animado de conversar com ele, entendeu? Isso também é por causa disso que o povo vinha também muito aqui, né? Porque ele dava muita, já falei há pouco, né? Ele dava assim muita atenção, né? Quando chamavam ele para atender, ele vinha rapidamente, estava almoçando, ele deixava o prato e corria para atender quando chamava. Ele era muito atencioso, né? Então o pessoal gostava muito dele por causa disso. Atencioso e era infinitamente carinhoso também, assim, bondoso. Ele ajudava os necessitados também muito, né? Ele ajudava muitas pessoas. Como eles ajudavam ele, né, com benefícios, ele também gostava de ajudar as pessoas, né? Com muita bondade, né?
As histórias que eu lembro que aconteciam com frequência, tinha muito assim festinhas para as crianças, né? E ele vinha sempre participar. Principalmente me lembro muito das festas do Natal, né? Tinha assim, um pessoal, uma família, que vários anos, que eu me lembro, vinham, preparavam a festa do Natal e davam presente para as crianças e tudo. Então, ele sempre vinha participar, né? Dessa festa. Eu me lembro com muita alegria daquelas festinhas do Natal que ele participava com as crianças aí. Ele vinha assim, né, nesses momentos, assim, né? Mas especialmente assim, ele não tinha esse tempo de participar muito. Ele ficava atendendo muito, ele é muito procurado, né? Então ele não tinha muito tempo de ficar assim. Então ele ia às vezes, fazia muitas vezes assim festinha no refeitório, com muitas festinhas no refeitório. Então ele sempre vinha participar um pouco, né, nesses momentos. Mas assim, especialmente para dar uma palestra, coisa assim, isso não fazia. Isso nós estávamos encarregados de celebrar para as crianças. Eu celebrei muito tempo para as crianças, no tempo, a missa lá no salão, porque não tinha na capela grande, né? Então eu celebrava, né? Mas ele celebrava só assim aqui na capela, né, para o povo, né? Entendeu? Olha, eu estava trabalhando aqui naquela época, quando ele foi transferido. Naquela época eu estava trabalhando aqui, mas eu fui transferido, mas já estava transferido para ir trabalhar lá em Minas, na paróquia de Minas. Mas eu ainda estava aqui. Aí quando ele estava assim, bastante assim adoentado, né, vieram buscar para o hospital, né? A ambulância veio, né? Então ele foi levado para o Sírio-Libanês, para o hospital, né? E ficou lá. Isso foi no dia 17 de dezembro, né, de 43, 1943, não, 1983. Então ele chegou lá, ficou em coma até o dia 21 de janeiro, quando ele morreu. Ficou imóvel. Aí então, quando ele estava, o padre Mauro tinha substituído ele então para tomar conta do instituto como diretor. O padre Mauro estava lá, aí eu estava aqui, as crianças eu estava cuidando aqui das crianças, aí alguém falou, o padre Gregório está nas últimas, né? Aí eu fui lá, fui para o hospital, cheguei lá, o padre Mauro falou assim, o senhor fica aqui um pouco com ele, eu vou em casa, depois eu volto, né? Aí nesse período, enquanto o padre Mauro veio para cá, aí uma hora lá eu vi que a médica pegou o aparelho, eu vi que ele estava realmente, né, para vender a pulsação. Aí naquele instante ele morreu. Aí eu estava ao pé da cama dele, né, quando ele morreu. Então ele me recebeu para o seminário e quando ele morreu eu estava lá. Aí então, mas ficou assim uma coisa assim, muito tranquila, né? Não falou, não abriu os olhos, só acho, não tenho bem certeza mais. Penso que ele movimentou um pouquinho assim a boca, né? Um pouquinho, mas ficou branco, nunca vi uma coisa tão branca, né? Mais branco do que a neve, branquinho, depois ele veio ao normal e tinha falecido. Eu presenciei a morte dele. Eu presenciei a morte dele. É porque aí começaram a se mexer, assim, a médico também acho que também, mas eles pegaram o aparelho para ver a pressão, de certo, né? Aí eu vi, então agora ele está se passando, eu pensei assim comigo, né? Aí quando eu fui daí dei a absolvição, aí quando eu vi, de repente, aquele branco, depois voltou ao natural, normal de novo, né? Aí tinha morrido. Então, daí aí nós íamos embora, mas ele ficou lá, porque era de tardinha, era assim, depois das 5, acho que já. Então, nós não trouxeram para cá durante a noite, ficou lá no hospital. Aí de manhã, então, ele veio para cá, trouxeram para cá, para a capela, né? A missa foi à tarde, né? Depois ele foi sepultado aqui num cemitério bem antigo. Foi na sepultura de um grande benfeitor daqui, né? Foi sepultado no túmulo deles, né? Aí depois ficou lá, aí o padre Baquinho trouxe ele para cá, agora ele está aqui na capela, né? Recolheram, não está mais nada. Mas ele foi sepultado, fizeram questão de ter ele na sepultura deles, dessa família, desse senhor, que ajudava muito aqui, né?
fazia as compras, olhava o que precisava e tal. Me lembro, eu conheci bem aquele senhor, né? E lá ele ficou. Aí o Padre Baquinho achou bom trazer ele para cá, né? Então tiraram lá do cemitério e agora ele está aqui na capela, né? Tem aquele monumento aqui na entrada da capela, né? Nem saberia dizer, me parece que quem estava aqui naquele tempo, muito ajudava, era o Padre Lauro, né? E ele que deve ter comunicado, porque inclusive o Padre Germano também estava aqui tanto tempo, mas ele também estava hospitalizado, tanto que nem avisaram para ele, né? Ele ficou no hospital. Então eu acho que o Padre Lauro, porque foi nas férias, em janeiro, né, 21, então não tinha assim muito, não recuou muito, né, entendeu? A morte do Padre Gregório, né? Eu sei que foi a coisa assim, mais silenciosa. A missa foi aqui na capela, né? Daqui saiu tranquilo. Eu nem fui junto porque eu tinha um casamento, eu fiquei aqui, né? O Padre Lauro foi junto para o cemitério, mas eu não fui junto porque tinha que ficar aqui por causa do casamento, né? Que ia ter logo em seguida, acho que era pelas 5 horas, acho, né? A missa acho que foi às 2 ou 3 da tarde, né? Daí eles foram levar ele para o cemitério. Ele queria muito sempre que eu ficasse assim, já que eu ordenei ele queria que eu ficasse logo aqui, né? Eu ficar no instituto. Daí eu preferi, logo que eu ordenei, ainda tive um ano de estudo. Então, um ano de estudo, quando eu terminei a teologia, ele quis que eu já viesse para cá. Aí eu falei para o Inchado, eu gostei de ficar com a minha turma, nós éramos em 5, né? Aí ficamos em Vila Maria. Daí eu não vim logo para cá, né? Inclusive aí demorou um pouco até eu vir, que eu fui também para outros lugares. Mas aí, depois eu vim e fiquei um bom tempo aqui, né? Ajudei bastante ele. Aí eu fui transferido uma vez daqui para o Rio, depois 6 anos e meio, 7 e meio. Aí mais tarde de novo, ele me quis aqui. Aí me parece que ele escreveu para minha mãe, parece que ele escreveu para minha mãe, quando eu vinha para cá, eu estava lá no Rio Grande do Sul, na paróquia em Criciúmal, né? Aí ele escreveu para minha mãe, agora o Padre Oscar vai ficar aqui comigo até eu morrer. E de fato ele adivinhou, porque quando ele foi para o hospital, né? Eu estava lá parado lá na escada, ele desceu aquela escada, a ambulância levou ele. Aí ele, justamente, mas eu já estava saindo, mas eu fiquei até ele morrer, né? Se realmente, tem uma ideia assim que alguém falou, que ele tinha dito, né? Agora o Padre Oscar vai ficar aqui até eu morrer. E eu fiquei 2 anos. 2 anos depois ele também morreu e eu também não fiquei mais aqui, né? Já estava transferido para ir para Minas, outra paróquia lá em Minas, né? Entendeu? Objetos que eles traziam para cá, entre aqueles objetos de doação estava aquele quadro. E aquele quadro o Padre Gregório gostou e serviu para fazer o fundo, né, da capela atrás do altar, né? Então ele gostou e resolveu ampliar. Mandou ampliar e fizeram aquele painel, né? Em vez de botar qualquer coisa, né? Aí colocaram aquele, a via sacra, né? Aquilo lá, entendeu?